programa de hoje, aqui no T-Voz, estamos recebendo o vice-prefeito da cidade de Orlândia, o senhor Pedro Bordim Neto. Ele que já é um ícone da política da cidade de Orlândia, vai falar um pouco sobre a administração e um pouco sobre a política na cidade de Orlândia. Senhor Pedro, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-lo e falar de assuntos importantes para a cidade de Orlândia, para a nossa região, um pouco de política. O senhor que está aí há mais de 5 décadas, quase 6 décadas, dedicados aí à vida pública. Muito obrigado. Nós que agradecemos, porque é sempre bom para o homem público ter a escrita televisionada, falada, entendeu? Isso é muito bom para o homem político, ele expõe as suas ideias. Esse país, eu acho que a comunicação ainda é muito cara. Eu acho que a televisão devia ser um veículo mais barato, para que pudesse difundir mais as ideias dos partidos e dos homens públicos. Sr. Pedro, o senhor é vice-prefeito da cidade de Orlândia, já foi prefeito também na cidade, já foi vice-prefeito, já foi vereador, então conhece muito da política orlandina. Mas assim, falando um pouco sobre a administração, o senhor é vice-prefeito, mas também trabalha diretamente nas decisões da prefeitura. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que está sendo feito na água da cidade de Orlândia, os projetos para melhoria nesses setores. Olha, a questão da água em Orlândia é uma questão mundial, Hoje falta água nas grandes cidades como São Paulo, que tem uma firma especializada, que é a Sabesp. Agora, quando é no município, que o município recebe migalhas da União, do Estado, para manter uma posição de saúde, educação e tudo mais, cai nas costas do município. Eu acho que a questão de água em Orlândia foi uma questão de falta de aplicação dos governos anteriores. Eu, quando deixei a prefeitura em 1988, o sistema de água funcionava muito bem, Nós trabalhamos durante 8 anos e tivemos a felicidade de ter lá um engenheiro da Universidade de São Carlos, Dr. Jair Bernardes, que trouxe para nós aquilo que precisava ser feito. Nós fizemos remodelação, aplicamos quase um orçamento inteiro em água, e foi feito um trabalho com bastante eficiência. Depois de 1988 até 2014, quase 24 anos se passaram, os prefeitos que lá estiveram, os primeiros de 1988 até 2000, não tiveram nenhum problema, porque o que foi feito com uma projeção que na água você nunca pode projetar. O prefeito que fala que vai fazer uma projeção para 10 anos e fala para a sua população está mentindo, porque a água é uma coisa difícil de você projetar, porque a cidade pode receber uma fábrica, pode receber um distrito industrial, e com isso ela triplica a vez o gasto de água. Então você não pode prever que você vai fazer um sistema de água para 10 anos, para 5 anos. Você tem que fazer, durante os seus mandatos, aplicar aquilo que precisa dentro do sistema. Isso daí não foi aplicado. Nos últimos 12 anos, Orlândia deixou de aplicar 60 milhões no setor. E agora, num estudo recente que a prefeita Flávia fez, com um professor de São Carlos, da Universidade de São Carlos, ela constatou que nós temos que gastar, o município tem que gastar 163 milhões em 30 anos. Então, eu acho que o homem público tem que aplicar o seu dinheiro em obras prioritárias, como a educação, a saúde, a água, a infraestrutura, A infraestrutura tem que ser muito bem equacionada com projetos, não com ilusões, e ilusões às vezes que não chegam à realidade. Então o sistema de água de Orlândia hoje está falido, porque a Flávia pegou o sistema de água com 21 milhões de débito, que se encontra no fórum para ser executado, e 24 milhões de IPTU. A prefeitura pegou 30 milhões de débito, de contas a pagar, e pegou 56 milhões para receber. Então nós perdemos
com um orçamento de um ano, 86 milhões, que nós não podemos fazer nada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos elaborando projetos, quer dizer, projetos sérios, para resolver um problema, que é um problema que você sabe que água é vida, né? Ninguém vive sem água. Então, eu acho que a prefeita Flávia tem agido de um modo diferente e de um modo inteligente. Primeiro, que ela é uma pessoa que merece o respeito pela sua seriedade e pela sua conduta como prefeita. Isso é muito importante no homem público. Nós verificamos, às vezes, que muitos prefeitos, para alcançar a eleição, vão para rodeios, festas públicas, tá entendendo? E às vezes se esquece que quem mora na cidade precisa de água, de educação, precisa também de saúde. Então eu acho que ela está fazendo esse tripé muito bem feito. Ela está investindo em educação de uma forma muito correta, em saúde de uma forma maravilhosa, e agora nós vamos procurar, quer dizer, com a ajuda do governo do Estado e da União, trazer aquilo que Orlândia precisa, é uma resolução final para dar cabo ao problema da água. E eu acho que isso a Flávia vai fazer, não digo que em 2 anos, porque o que está lá, se a gente analisar, é uma catástrofe. O setor de água está todo ele liquidado. O sistema de água de Orlândia hoje está perdendo 63% na rede. Né? Sr. Pedro, e a prefeita está em Brasília, né? Foi assinar um convênio de cerca de 6, 7 milhões para investir também na água. O governo Geraldo Alckmin também anunciou verbas para perfuração de poços artesianos na cidade de Orlândia. Como que estão esses projetos? Qual que é o objetivo deles também? É tudo focado nessa questão da água, né? Eu acho que a questão da água, Orlândia não teria o município com a renda que ele tem, e o sistema de água em Orlândia, por todos esses tempos que se passou, notório, porque ficaram 21 milhões da conta da água para ser recebidos. E nós não recebemos nada. São contas que estão lá para serem agora postas em execução, e a prefeita Flávia vai botar em execução, porque eu acho que um município que tem 56 milhões de quem mora na cidade, não paga água, não paga remoção de lixo, não paga escola, não paga médico, não paga nada, e mora, enquanto que 40% da população está suprindo aquilo que 60% deixou de pagar, eu acho que chegou a hora dela executar. Porque quando você chega em qualquer lugar para comprar alguma coisa, se você não tiver dinheiro para beber água, você passa sede. Se você não tiver dinheiro para comer, você passa fome. Por que o município tem que ser paternalista? Daquelas pessoas que moram no município e não honram os seus impostos, não honram o pagamento de água. Então eu acho que o município tem que deixar de ser paternalista. Quem não paga água, corta água. Quem não paga IPTU, vai pagar na justiça, porque não há mais meio de você querer mentir a população, ficando no poder e enganando o povo. Porque aquelas pessoas que ficaram lá, os ex-prefeitos, deixaram 30 milhões para esse governo pagar. Se nós tivéssemos pegado a casa em ordem, hoje nós não estaríamos falando em débito, nós estaríamos falando em obras. Nós estaríamos aplicando já em muitas coisas que precisam ser feitas na cidade que não foram feitas. Ela conseguiu, junto ao governo do Estado, através do governador Geraldo Alckmin, 2 milhões para a perfuração de um poço profundo, e o município vai entrar com uma parceria de 500 mil. E ela vai receber. Isso em São Paulo, ela já assinou o convênio, está esperando só a quantia ser depositada para que nós possamos iniciar a perfuração desse poço. E ela conseguiu, junto à FUNASA, 6 milhões e meio. É para a troca de redes, porque nós estamos perdendo 63% da água. Não há falta d'água em Orlândia. Há desperdício da água que nós produzimos, que não chega até a torneira, porque as redes estão todas elas rementadas. Ela vai receber 6 milhões e meio, e nós vamos também iniciar a troca das redes, né, para que a gente, até o fim do mandato dela, consiga ao menos
diminuir isso, né? Pela metade, com uma perda de 30%. Sr. Pedro, recentemente na Câmara foi muito discutido sobre essa questão, né? A oposição, os vereadores de oposição fizeram muitas críticas incisivas à administração da prefeita Flávia. Eles alegavam que houve um aumento aí na tarifa da água. A gente fez o levantamento do Jornal A Voz e constatou que o prefeito Vado foi o prefeito de Orlândia que mais subiu o preço da água. Em 8 anos, ele subiu cerca de 130% a taxa da água. Como que o senhor viu, como vice-prefeito e administrador que essas críticas, né, dos vereadores de oposição, sendo que eles apoiavam esse candidato na época em que teve esse abuso também na água? Acredito que nesse país o que precisa melhorar é a escolha dos homens que vão governar o país, que vão governar o Estado, que vão governar o município. E quando você pensa e olha para o quadro nacional, onde você vê um Tiririca, um Popó, um Romário, gente despreparada para tomar conta de uma nação, você fica chorando, porque a gente ama esse país, que é um país grande, mas governado por gente pequena. Nós precisamos investir numa revolução cultural nesse país. Ensinar o povo brasileiro a ler e escrever e a decidir as suas questões com inteligência. Hoje ainda o voto é facultativo ao analfabeto. Hoje se vota pelo dedo. Não é? Então eu acho que temos que melhorar para que o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, quando for escolher, escolha as pessoas que possam dar o destino desse país para dias melhores. A Câmara de Orlândia é composta de pessoas que não estão preparadas para ajudar a administração. Eles misturam alho com bugalhos, eles misturam partidarismo com orçamento. Não se pode fazer isso. Eu acho que o vereador, quando vai para a Câmara, eu fui vereador 12 anos, eu nunca, na minha passagem pela Câmara de Orlândia, tentei parar projetos que favorecessem o povo de Orlândia. Hoje não. Hoje a prefeita vai a São Paulo e vê lá numa nota que ela comeu num determinado restaurante um prato que tinha bacalhau, e o vereador fica uma semana falando do prato que tinha bacalhau. Será que ela devia ir em São Paulo e comer um bom prato? Gastar R$1 só? Ela é aquela mulher que dirige uma cidade. Ela não pode chegar lá e comer por R$1. Ela tem que comer aquilo que ela merece. Não é que ela vai comer fazão, essas coisas, não. Ela foi lá comer um pratinho com bacalhau. O vereador ficou uma semana, pediu nota fiscal para fiscalizar por que ela comeu bacalhau. Não é? Mas, em contrapartida, ele foi a Brasília e gastou R$1.000 andando de táxi. Agora, quando alguém pisou na ferida dele, ele ficou bravo. Não, eu não posso ser administrado nem fiscalizado. Só a prefeita. Não é a função do vereador ficar vendo picuinhas. A função do vereador é a função legislativa, é verificar as leis que favorecem o município e através disso, ir ao Estado, à União, buscar aquilo que o município precisa. Então, por isso que os municípios estão muito atrasados. Quer dizer, que as câmaras municipais, geralmente, tem muitos vereadores que eles votam porque ele faz gracinha na praça, outro porque dá piruleta, outro porque conta piada, e o país, com isso, está estacionado nessa área. Porque nós verificamos hoje, nas câmaras federais, estaduais, pessoas inexperientes, que não têm condições de ir lá legislar e nem para administrar. Então eu acho que a Câmara atual de Orlândia deveria ser mais coesa, verificar que ela tem na prefeitura uma prefeita séria, uma prefeita que foi eleita pelo povo, que tem um mandato, não digo pela maioria, porque tinham 4 candidatos, mas ela teve uma vitória espetacular, porque derrotou 2 ex-prefeitos. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar tipografia. Fizemos uma campanha de casa em casa, mostrando que nós precisávamos mudar, e houve essa mudança. Eles não admitem isso, eles não admitem que o povo escolheu alguém que não era deles. Sr. Pedro, aproveitando essa linha de raciocínio do senhor, recentemente, a cidade de Orlândia, a política especialmente, virou manchete nos principais veículos de comunicação de toda a região.
passou nas principais emissoras de TV da região, Ribeirão Preto, Franca, se não me engano foi até tema nacional, quando o ex-prefeito Vado invadiu a sessão da Câmara, a sessão precisou ser até interrompida, e tentou agredir um vereador. O presidente goiano precisou encerrar essa sessão porque ficou tumultuada, e a Polícia Militar precisou retirar o ex-prefeito da sessão. Como que o senhor vê também essas confusões rotineiras que têm se tornado as sessões da Câmara da cidade de Orlândia? Eu vejo com muita tristeza. Eu, quando falo que esse país precisa de uma revolução cultural, as evidências estão aí. Um ex-prefeito que foi candidato a vereador, foi vereador, governou Orlândia por 8 anos, invade uma Câmara. O que falta nele é cultura. Ele não tem cultura. Ele entrou lá não como uma pessoa culta, de respeito. Ele desrespeitou tudo, desrespeitou a Constituição, a lei estadual, a lei municipal. Foi uma pessoa que você tem que perdoar pela sua ignorância. E toda pessoa que não tem formação cultural, geralmente age pela influência daquilo da vingança. Eu acredito que essa pessoa não está preparada para governar o município. Tanto é que ele não estava preparado, que ele deixou uma cidade falida. O ato dele é bem compreensivo, porque ele faliu com a cidade e estava preparado para invadir uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa. Só que ele faz isso, mas não tem coragem de se atirar de cima da ponte, não é? Sr. Pedro, a gente tem levantado muito esse ponto aqui no jornal, né? No jornal A Voz e também no T-Voz. Será que a cidade de Orlândia, com pessoas tão prósperas, com empresas tão grandes, multinacionais, uma cidade reconhecida no interior de São Paulo, merece uma política dessa que está sendo feita na Câmara, de confusões e brigas? É um questionamento que a gente faz também. Não, eu acho que Orlândia é uma cidade tradicional, né? Sempre teve câmaras municipais que foram exemplo para Orlândia, para o Estado, para a nação, né? Eu acho que o que está havendo é falta de preparo desses homens públicos que deveriam ir lá para preparar uma cidade para o futuro. O que eles estão fazendo? Eles estão castrando uma cidade para que ela morra no presente. Então isso é muito dolorido para nós, que vivemos há quase 59 anos na vida pública de Orlândia, como vereador, como vice-prefeito, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, e a gente sente muito, porque são pessoas despreparadas, pessoas que deveriam estar lá lutando por um Orlândia para resolver os seus problemas, não para dificultar os problemas. Isso não existe mais no país. Revanchismo é sinônimo de ignorância. Todo homem público que vai para o revanchismo, ele se acaba. O revanchismo é a penalidade maior para aquela pessoa que não tem qualidade de ver o futuro. Então nós sempre achamos que Orlândia, infelizmente, com essa Câmara que está aí, não são todos, há exceções. Há vereadores lá brilhantes, que vão lá, trabalham pelo município, mas há um pessoal que perdeu a eleição e não se conforma com a derrota, que vão lá fazer frente contra a vontade daquilo que Orlândia está querendo, que a cidade cresça, que tenha trabalho, que tenha educação e que tenha saúde. É isso que eles têm que pensar para o futuro, e toda a região tem que pensar quando for votar, não votar em pessoas porque tem o nariz de palhaço, ou senão que é bom contador de piada. Não, o pessoal tem que votar, o eleitor tem que votar, brasileiro, em gente que tem condições de administrar e legislar para que esse país cresça. Sr. Pedro, recentemente a gente recebeu aqui no T-Voz o presidente do PSB da cidade de Orlândia, atual secretário de Esportes do município, Thiago Cavazzini. Ele falou sobre o que está sendo feito, né, no Departamento de Esportes na cidade de Orlândia. Está começando alguns projetos importantes na cidade. Mas ele também, como presidente do PSB, ele marcou a posição dele política, criticando o que estava sendo feito na Câmara, esses tumultos, né, que têm acontecido. E hoje ele tem sido alvo de críticas, né, pela oposição também, pelos vereadores de oposição. Qual que é a visão do senhor também nesse sentido? É que ele marcou essa posição política e agora está sendo alvo? Eu acredito que o Thiago Cavazzini, quando foi escolhido
pela prefeita para ser secretário de esporte, ele mereceu da prefeita um cargo importante numa cidade. O esporte hoje, quando bem dirigido, ele visa aperfeiçoar aquela idade do moço, do menino, quer dizer, daquela pessoa que quer saúde. O esporte hoje não é só correr atrás de bola, não, atrás de basquete, atrás de vôlei, tem outras finalidades. O esporte é fazer uma raça preparada na sua saúde, fortalecer a vida do homem. O Thiago é um advogado, ele não é um Zé qualquer. É por isso que eles estão tacando pedra nele. Se ele fosse um Zé qualquer, ele teria aprontado um mundo de coisas lá pequenininhas que não fosse elevar o nível do esporte, eles estariam batendo palma. Porque lá, essa turma que está na Câmara, eles estão explorando aquela classe C, a classe, por exemplo, que não sabe ler e escrever e que acha que aquilo que eles estão fazendo é o certo, fazer baderna. Né? Esse país não cresce com baderna. Nós estamos verificando nessas manifestações que quando o baderneiro aparece, o país é prejudicado. Então, esse pessoal que está lá fazendo essas badernas, falando do Thiago, que o Thiago, o pai que tratou dele, eu acho que o pai tem que tratar o filho. Eu fui outro dia, eu estava ouvindo a sessão da Câmara, um vereador falando, quem que é esse Thiago Cavazini? Ele sempre viveu nas custas do pai. Não, ele é advogado, sempre trabalhou, se formou, quer dizer, com seu esforço, quer dizer, com o esforço do pai, porque o médico não ganha dinheiro à toa, trabalha também. E se ele trabalhou e formou o filho dele, é uma virtude. Eles atacam até isso. Eles não têm ética para ataques. Eles atacam frontalmente a pessoa, seja do jeito que for. Eles têm que ter um pouco de vergonha na cara e quando for atacar alguém, atacar com ética, com educação. Né? O Thiago está fazendo o impossível. Nós pegamos uma cidade quebrada, que não tinha nenhuma condições no esporte. O campo da Associação Atlética de Orlândia foi negociado pela Associação Atlética de Orlândia. Orlândia ficou sem o espaço para disputar os campeonatos regionais. E agora vai reformar o centro de lazer também, ainda vai entrar nesse agora, quer dizer, com a nova administração, a prefeita Flávia está reformando o centro de lazer, nós estamos reformando a sede agora, gastando R$480 mil, e depois ela vai estender isso ao campo de futebol, ao jiu-jitsu, ao vôlei, ao basquete. Quer dizer, agora ele está fazendo um projeto para executar um programa ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Não fazer o que eles deixaram. Deixaram uma piscina completamente arrebentada, deixaram a gruta abandonada, deixaram o centro de lazer, todos eles destruídos, não deixaram nada. Parece que Orlândia sofreu o tsunami, quer dizer, o tsunami da corrupção, o tsunami das pessoas que não têm capacidade de dirigir uma cidade, dirigiram durante 12 anos. Então isso foi muito doloroso para a nossa população, que hoje, graças a Deus, nós já, na saúde, nós temos os remédios, adquirimos a credibilidade, pagamos 30 milhões de contas, nossa, temos 56 milhões para receber, se Deus quiser nós vamos receber 56 milhões, e daqui 4 anos, eu quero ver onde que esses vereadores que estão lá fazendo esse suicídio de oposição, vão enfiar o nariz, porque eles moram em Orlândia, eles vão ter que engolir. Eles falavam que Orlândia era uma cidade esburacada. Hoje, nós estamos recapeando e tampando todos os buracos da cidade. Daqui um pouquinho não tem nada. Numa das sessões aí, um vereador falou que o mini hospital tinha uma torneira que estava quebrada. Como é que você pode acreditar num homem público, político, que vai lá na Câmara, que ganha ordenado para falar que no mini hospital tinha uma torneira que estava aberta, que estava quebrada, que estava faltando papel higiênico. Você quer tão rasteira essa oposição que ela ataca coisas banais. Entendeu? Então eu acho que o que precisa é essa revolução cultural. Nós não vamos melhorar esse país enquanto nós não tivermos gentes capacitadas, cultas, para ver aquilo que for preciso fazer, o que é prioritário nesse país. Pedro, 2 pontos para a gente encerrar. Ainda nesse segmento do Thiago Cavazini, né, que é o assunto mais recente, na sessão da Câmara, o vereador Zordan
criticou o salário que o secretário de esportes recebe, fez até uma conta de 5 mil e poucos por mês, falando que ele recebe mais que o vereador e que ele estaria fazendo pouco no departamento pelo que ele recebe. Qual que é a avaliação do senhor para a gente fechar e depois a última pergunta? Eu acho que o vereador Sordão foi infeliz nessa colocação. O vereador tem 4 sessões por mês. Cada sessão, se não tiver tanta balanga-beiço, tanta bobagem, em 1 hora eles resolvem os problemas do nosso município. Só por esse trabalho 4 horas por mês. É o funcionário da prefeitura que ganha mais dinheiro na ordem das suas ocupações, é o vereador, porque ele ganha R$ 2.500 e trabalha 4 horas. O secretário trabalha de segunda a sexta, tá entendendo? E no sábado e no domingo, ainda ele tem que ir em campo de futebol, em campo de basquete, em vôlei, quer dizer, para ver aquilo que está sendo realizado, porque o secretário de esporte não trabalha só até na sexta-feira. No sábado tem competição, no domingo tem competição, e ele vai lá e ele não ganha hora extra. Portanto, o vereador ganha 5 vezes mais do que o senhor Thiago. E não faz nada. A única coisa que ele faz é, quando nós fomos entregar Minha Casa Minha Vida, ele entrou um processo que só deveria entregar as casas quando tivesse tudo pronto. Nós fizemos uma reunião, haviam 60 moradores. O que ele resolveu? Por 59 votos a 1, eles propuseram à prefeita que eles queriam entrar porque não tinham mais condições de pagar aluguel. A prefeita ouviu a maioria. E o que ele fez? Ele quis entrar com uma liminar para que só fosse esses moradores para lá quando tivesse tudo pronto. E até hoje eles estariam morando na casa do sogro, porque até hoje não se concluiu esse loteamento. Está faltando asfalto, que agora a prefeita arrumou uma verba em São Paulo, que vai ser o complemento, entendeu, do asfaltamento. Nós colocamos iluminação, que não tinha na época, agora vamos asfaltar também. Então esse vereador, entendeu, o que ele vai fazer lá? Ele vai fazer anarquia, entendeu? Ele não tem nada a perder. Não é? Ele é um simples atirador de pedra. Mas nós estamos aproveitando essas pedras que ele está atacando para construir uma Orlândia melhor. Sr. Pedro, para a gente encerrar e fechar nossa entrevista, para o senhor, quais são os principais desafios da administração daqui para frente, né? Temos aí 15 meses de administração, muitas coisas já foram feitas, como o senhor já citou, mas daqui para frente, quais são os principais pontos da administração? Acho que os principais pontos da administração, como eu sou favorável a uma revolução cultural, é ela aplicar uma importância em real muito grande para que o povo da minha cidade crie uma cultura de poder no futuro saber escolher melhores vereadores, entendeu? E ter uma administração mais coesa, onde o administrador seja um colaborador do executivo e não aquele que vai lá para atacar pedra e destruir o executivo. É uma briga política. A política acabou. A política nós exercitamos na época das eleições. Cada um vai escolher de acordo com a qualidade e a vontade do eleitor. Eles perderam a eleição e eles não se conformam com essa perda. Né? Então eu acho que para o futuro, sempre converso com a Flávia, ela tem que aplicar muito em educação, porque o cara que é educado, ele favorece a saúde. Porque o cara, quando tem cultura, ele não entra numa farmácia para comprar remédio, porque ele acha que aquele remédio é bom. Ele entra numa farmácia quando o médico dá para ele o remédio para ele tomar para combater a doença que ele tem. Então a cultura é um ponto principal de uma nação. Nós verificamos que na China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, não é? E você não vê falar em nenhum noticiário que na China tem fome. Por quê? Porque lá o Estado, entendeu? Eu não sou favorável a comunismo nem a socialismo, eu sou aquilo que eles estão fazendo, a base deles é cultura, é base cultural. Todo chinês sabe fazer alguma coisa. Lá não existe salário mínimo, que eu acho que é
uma coisa perversa para o trabalhador brasileiro. Ganhar salário mínimo. No país tem que ter salário máximo. Porque ninguém vive de salário mínimo. Toda casa, se tivesse só um na casa, para manter a casa e fosse salário mínimo, iria passar fome. Não é? Ainda mais aqui no Brasil, que o salário mínimo é uma miséria. Não é? Por que então eu vejo as grandes diferenças? Falar, mas a China tem 4.000 anos, o Brasil tem agora 500 anos. Não, mas nós temos que aprender com eles. Temos que aprender com o Japão, porque lá quando o menino nasce, o Estado educa ele para que ele seja um cidadão a serviço da pátria. E aqui não, aqui nós verificamos que São Paulo, que é o berço do poder aquisitivo desse país, está cheio de favela já. Nós vimos no Rio de Janeiro, quer dizer, que tem que ter uma polícia especial para tomar conta das favelas. Isso é doloroso para nós brasileiros. Né? Enquanto se gastam milhões, né, não se olha da educação. Então eu acho que, para o futuro, a Flávia tem que jogar tudo na educação, porque ela vai ter facilidade para governar com um povo educado, um povo que reconhece aquilo que é feito, e não vai ficar na mão de vereadores que são ineptos para a função. Marquício Pedro, muito obrigado pela visita hoje aqui no TVOS, foi um prazer recebê-lo e falar de assuntos importantes para a cidade de Orlândia e também para a nossa região, que é sobre a administração pública e sobre política também. Muito obrigado e boa sorte nessa administração. Eu quero agradecer a TV Voz, dizer que isso é um exemplo de jornalismo, né, que vocês, além do jornalismo, vocês estão agora dando mais essa oportunidade para o homem público vir aqui mostrar aquilo que estão fazendo os políticos, aquilo que estão fazendo os administradores e aquilo que estão fazendo os legisladores. Acho que toda a cidade devia ter um conselho para julgar o que é a Câmara Municipal, o que é o prefeito, o que estão fazendo pela cidade. Porque aqui é o berço da nação. No município nasce a nação. Quando o município é grande, o estado é grande e o país é maior. Então eu quero cumprimentar a vocês por esse programa e dizer que a gente está à disposição, a hora que precisar, nós estamos à disposição para vir aqui. É muito prazeroso sempre falar como a Voz, né, que é um jornal com 5 atos, né, e agora com mais essa novidade de trazer o homem público para ele trazer aqui as suas ideias. Muito obrigado. Ok, falei, portanto, com o senhor Pedro Bordim Neto, ele que é vice-prefeito da cidade de Orlândia, falando um pouco sobre a administração, fazendo um balanço, passando também os principais desafios para o futuro e comentou um pouco também sobre política.